Em 6 de maio de 2019, o youtuber Conor Kelly publicou um vídeo explorando a mina de ouro abandonada McCoy, no deserto de Nevada. O que deveria ser apenas uma aventura divertida em família, acabou se tornando uma experiência perturbadora, algo que marcaria o grupo para sempre. A exploração começou de forma normal. Todos caminhavam em silêncio para evitar um possível desabamento, como o próprio grupo destacou em um texto exibido na tela. Mas depois de pouco mais de 1 minuto dentro da mina, Conor percebeu algo estranho refletindo no chão. Do you see that reflection? I'm trying to check it out. Oh, Jesus. Oh. Is that like a fossil? Oh, wait, don't move, please. Eles decidiram se aproximar para conferir. O que refletia de volta eram sapatos, muitos sapatos, um enorme amontoado deles, misturados a ossos espalhados pelo chão. That's a bone right there. Actually, there's quite a few bones in this. O mais estranho era a variedade dos calçados, alguns modernos, outros lançados há mais de 30 anos. Como uma coleção tão aleatória foi parar em uma mina abandonada, no meio do nada? A tensão aumentava a cada passo. Assustados com as descobertas, decidiram sair dali o mais rápido possível. So this is water flow. It is getting great. So we can't trust this. O vídeo termina nesse ponto, sem explicações. Conor não comentou nada na descrição, nem nos comentários. Ele até publicou outros 4 vídeos depois, mas nunca trouxe atualizações sobre o que encontraram naquela mina. A grande questão é, o que realmente aconteceu ali? A primeira hipótese que vem à mente é a de que a mina fosse um ponto de descarte para um assassino em série. Isso explicaria os sapatos e os ossos. Um comentário no vídeo reforça essa ideia. Se você já ouviu falar nos casos do Missing 411, sabe que sapatos são um elemento recorrente em desaparecimentos misteriosos. De fato, mais de 15% dos casos documentados pelo Missing 411 envolvem pessoas desaparecidas sem seus sapatos. Mas essa teoria encontra problemas. Não há nenhuma notícia de centenas de vítimas ligadas a esse lugar. E muitos especialistas afirmam que os ossos vistos no vídeo não eram humanos. Essa possibilidade praticamente descarta a ideia de uma caverna de troféus de um assassino. No, it looks like a cow or a horse. Way too big for a human. Outra explicação seria a presença de predadores. Talvez um leão da montanha tenha usado a mina como ponto de alimentação, mas isso ainda não explica o mistério dos sapatos. Há também a hipótese de que os calçados tenham sido arrastados para dentro por enchentes. A região da mina McCoy, em Lander County, é conhecida por inundações repentinas. Alguém poderia ter descartado uma coleção de sapatos que acabou levada pela água para dentro do local. Internautas observaram que alguns ossos estavam limpos demais para terem ficado tanto tempo em um local úmido. Outros pareciam até artificiais. Além disso, Conor insistia que todos os sapatos eram de crianças, chegando a colocar isso no título do vídeo: Sapatos infantis e ossos encontrados em mina abandonada. Mas isso não é verdade. Há diversos sapatos de adultos claramente visíveis na gravação.
Seis anos se passaram desde a publicação, e até hoje não existe uma resposta definitiva. Connor simplesmente desapareceu da internet, deixando apenas o mistério da Mina McCoy. O canal Action Adventure Twins é comandado pelos irmãos James e Edward. Desde o início de 2020, os dois se dedicam a explorar cavernas perigosas, apertadas e muitas vezes inóspitas. Mas, mesmo com a experiência acumulada ao longo dos anos, um deles quase perdeu a vida em uma dessas expedições. Foi em janeiro de 2022, quando os irmãos decidiram revisitar a Patty Jones Cave, uma caverna bastante conhecida no estado da Geórgia. Eles já tinham explorado vários trechos dessa caverna antes. Inclusive, haviam descoberto uma cachoeira subterrânea em uma das explorações anteriores. Por isso, estavam confiantes, acreditavam conhecer o terreno e se sentiam seguros para ir mais fundo. Mas, diferente das outras vezes, dessa vez eles iriam enfrentar um dos trechos mais perigosos da caverna, um ponto conhecido como Nervous Breakdown. O nome não é por acaso. Ele faz referência direta ao tipo de colapso emocional que os espeleólogos sentem ao passar por ali. A entrada da Patty Jones Cave já era um desafio por si só, um buraco estreito, escuro e claustrofóbico. Mas ainda era apenas o começo. Whoa, entrance room. Poucos metros depois, a passagem se afunilava novamente, forçando os dois a se arrastarem por túneis cada vez mais apertados. Após cerca de 25 minutos nesse aperto constante, os dois chegaram ao primeiro obstáculo de verdade. Um cômodo enlameado com um buraco profundo bem no centro. Era preciso contornar com muito cuidado. Um passo em falso poderia fazer qualquer um cair, e seria quase impossível resgatar alguém de lá de dentro. Depois de superarem esse trecho, finalmente chegaram à entrada do Nervous Breakdown. Mas havia um problema. O local estava parcialmente desmoronado, e já não era tão simples saber por onde seguir. Edward, após procurar um pouco, conseguiu encontrar o que parecia ser a passagem correta. Empolgado, resolveu seguir sozinho. James ficou para trás, como medida de segurança, caso algo desse errado. Uma decisão que faria toda a diferença. Edward desceu lentamente pela fenda, e após alguns minutos, chamou pelo irmão. I found a rope. Silêncio absoluto. I don't hear James anymore. Uh-oh. Edward estava completamente perdido em um setor desconhecido da caverna e sem qualquer forma de contato com o irmão. Ainda tentando manter a calma, ele resolveu continuar explorando na esperança de reencontrá-lo logo. Mas o tempo foi passando. E nada de James. Foi quando ele teve a pior das conclusões. Eles nunca deveriam ter se separado. James! James! It's been like 30 minutes since I last saw him. I don't even know where I'm at. I tried to go back to the last place I saw him, and everything just looks the same. It's just a jumble maze. We should have never split up. Mesmo tentando voltar, Edward percebeu que havia subestimado o local. Cada túnel parecia idêntico ao outro. As paredes irregulares, as passagens apertadas, tudo confundia ainda mais a orientação. E o pior, qualquer escolha errada podia levá-lo a um beco sem saída, ou pior, a uma queda oculta no meio da escuridão.
Esse é o verdadeiro terror das cavernas. Você não precisa se machucar para morrer. Basta errar o caminho e vagar até a exaustão. A última imagem gravada por sua câmera poderia muito bem ter sido ele desaparecendo na escuridão, seguido de confusão, silêncio e morte. Mas, felizmente, essa não seria a última imagem. Após andar em círculos por longos minutos, Edward avistou algo que ele reconheceu. Oh, the tape. Yeah. Okay, this tape looks familiar. Oh, yeah. This has got to be the way. I'm getting close. James! Still nothing. Eles finalmente haviam se reencontrado, mas o trauma daquela experiência nunca mais sairia da memória de Edward. Uma escolha mal pensada, uma descida solitária, e por pouco a história não acabava de forma trágica. James! Oh! You're over here? Oh! Dude! This place is a maze, man! Oh, hey, I see your light. Dude! I thought we were never gonna see each other. Dude, I know. Oh. Explorar cavernas exige mais do que coragem, exige respeito ao desconhecido e, acima de tudo, saber a hora de voltar. Em janeiro de 2014, um grupo de exploradores decidiu encarar um dos sistemas de cavernas mais traiçoeiros da Inglaterra, a Lost John's Cave, em Lancashire, com quase 5 quilômetros de extensão e profundidade de até 211 metros. A caverna é um verdadeiro labirinto de trevas, um lugar onde até os mais experientes precisam estar atentos a cada passo. O grupo era formado por espeleólogos experientes, acostumados aos perigos do subsolo. Eles estudaram mapas, traçaram rotas e seguiram os protocolos de segurança à risca. Mas a verdade sobre esse tipo de exploração é brutal. Quando algo dá errado, não importa o quanto você esteja preparado. Foi o que aconteceu com Bob Johnson. No início, tudo corria bem, equipamentos funcionando, comunicação clara, mas então eles chegaram a um trecho conhecido como o tubo, uma passagem estreita, baixa, parcialmente submersa em água. Para continuar, era preciso rastejar com o corpo colado ao chão e manter a respiração sob controle. O membro mais magro do grupo foi o primeiro a tentar. Passou com dificuldade, mas chegou ao outro lado. Bob foi o próximo. No início, parecia que ele conseguiria, mas conforme avançava, os espaços iam se tornando ainda mais apertados, até que ele travou. Preso da cintura para baixo, qualquer movimento só piorava a situação. Ele não conseguia nem se virar. Estar preso numa caverna já é angustiante, mas ali, no tubo, o espaço era tão apertado que Bob mal conseguia respirar. E então veio o pior. A água começou a subir. Em cavernas secas, o tempo ainda está ao seu favor. Mas quando a água entra em cena, cada segundo pode ser o último. Bob sabia disso. Tentou tudo o que podia, mas a água encharcava sua roupa, o que tornava ainda mais difícil se mover. Foi nesse momento crítico que um dos companheiros tomou uma decisão ousada. Em vez de empurrá-lo para frente, começaram a puxá-lo de volta. Funcionou.
Bob foi resgatado, mas o pesadelo não acabou ali. Ele e mais 2 membros rastejaram por mais 3 horas até encontrar outra saída da caverna. O trauma foi tão intenso que Bob revelou que nem consegue assistir a vídeos sobre o incidente sem sentir ansiedade. Desde então, ele abandonou a espeleologia e hoje leva uma vida mais tranquila pedalando por trilhas ao ar livre. Mas ele jamais esqueceu como é estar preso na escuridão, com a água subindo e o tempo se esgotando. No dia 7 de setembro de 2024, o canal Action Adventure Twins postou um novo vídeo, dessa vez explorando uma caverna misteriosa descoberta na propriedade de um conhecido. Sim, é o mesmo canal dos 2 irmãos que quase perderam a vida na caverna de Mike. Desde então, eles aprenderam a lição e dessa vez chegaram preparados, ou pelo menos era o que pensavam. A entrada da nova caverna era um perigo por si só, e mesmo com toda a cautela, aquilo podia não ser o bastante. Alright, so the guy dropped us off halfway up the hill, and he doesn't know anybody who's been down this thing, but we are at the cave. He says he threw a rope down it with a rock and it was 200 feet deep before it stopped. So we got this stick here. We're gonna see if our rope reaches. It's still, oh, you were right, it kept going. Só essa profundidade já seria o suficiente para assustar qualquer um. Um dos comentários dizia: "Esse canal me deu um medo novo de andar no mato. Saber que você pode cair num buraco desses a qualquer momento é insano." Mas isso não impediu Edward e James. Eles amarraram a corda em uma árvore e começaram a descer na escuridão. O que encontraram lá embaixo foi simplesmente inacreditável. Um buraco minúsculo por fora escondia um abismo imenso por dentro. Oh, wow. Yeah. This is a big one, man. Mas antes que pudessem apreciar a beleza do lugar, algo sinistro apareceu. Logo nos primeiros metros, eles encontraram o que pareciam ser restos humanos. That's comforting. Human bones, huh? Look how big they are. Dude, look behind you. There's like a little shrine of them. There's like, oh, that's a cranium. Dude, is that a human? Nah, I don't know. It's awfully round. Yeah, that looks human, man. That doesn't necessarily make, I don't know. I'm not a bone expert. Mesmo assim, eles seguiram explorando, e quanto mais desciam, maior a caverna ficava. No caminho, encontraram cordas e equipamentos antigos de escalada já presos às paredes, o que só aumentava o mistério. Se os ossos fossem mesmo de um ser humano, é possível que tivessem pertencido a um explorador anterior, alguém que morreu ali dentro e nunca mais foi encontrado. Próximo à entrada, também viram ossos espalhados, provavelmente de pessoas que caíram por acidente, mas os ossos mais profundos não pareciam ter sido deixados por uma simples queda. Existe outra possibilidade. E se aquilo fosse obra de um assassino? Alguém que matou ou jogou a vítima naquele buraco? Talvez até tenha voltado para esconder o corpo ainda mais fundo. Nem todo mundo acreditou. Alguns acusaram os irmãos de encenarem tudo. Diziam que eles trataram os ossos de forma casual demais, quase desrespeitosa. E sim, YouTubers falsificando vídeos não é novidade, mas nesse caso era tudo real. Vários comentários de profissionais confirmaram. Os ossos eram humanos. Comentário: eu e minha namorada estamos assistindo do Canadá. Somos paramédicos. Sem dúvida, é um fêmur humano. E aquele crânio também é. Mas isso levantou uma dúvida ainda maior. De quando eram esses ossos? Se fossem de alguém desaparecido nas últimas décadas, isso poderia resolver um caso arquivado. Entramos em contato com o canal Action Adventure Twins. Perguntamos se tinham acionado a polícia. A resposta veio dias depois. Eles notificaram as autoridades. E sim, os ossos eram humanos.
pertenciam a um nativo americano e tinham cerca de 2.000 anos. Ou ele caiu por acidente, ou foi jogado ali. Saber que alguém passou os últimos momentos de vida naquela escuridão profunda, há milênios, é impossível de ignorar. Provavelmente sobreviveu à queda e passou os últimos dias vagando por túneis sem fim, em silêncio, na solidão, até não restar mais forças. Em 28 de outubro de 2004, o piloto de avião e mergulhador australiano David John Shaw, de 50 anos, que também era instrutor de mergulho, quebrou um recorde histórico. Ele alcançou a impressionante profundidade de 270 metros em Bushman's Hole, uma das cavernas subaquáticas de água doce mais profundas do mundo. O objetivo de David era simples: quebrar o recorde. Mas ao chegar ao fundo daquela escuridão líquida, algo o fez congelar. Diante dele estava o corpo de Deon Dreyer, um mergulhador de apenas 20 anos que havia desaparecido naquele mesmo local 10 anos antes. Devido à profundidade extrema, o corpo de Deon nunca subiu à superfície. Com o tempo, todas as tentativas de resgate foram canceladas. No local, apenas uma placa em homenagem a Deon foi instalada próximo ao ponto de mergulho. E foi assim que Dave soube imediatamente o que estava vendo. Após alguns segundos de silêncio, observando aquele corpo imóvel no fundo da escuridão, Dave decidiu agir. Ele se aproximou com cuidado, tentando recuperar o corpo, mas os cilindros de Deon estavam completamente presos na lama do fundo. E o mais preocupante, Dave já havia passado tempo demais naquela profundidade. Permanecer ali seria assinar a própria sentença de morte. Sem opções, ele amarrou um cabo no corpo de Deon e iniciou a subida. Wasn't very steep, and when I saw the body over to my left, I thought, oh, that's the end of going deep. So just tied my line to it, and by then I was, well, we won't discuss that. So I just flicked my line. Com o retorno de Dave à superfície, a notícia da descoberta se espalhou rapidamente, até chegar aos pais de Deon. Dave prometeu a eles que voltaria e que traria o corpo de volta para casa. Após 2 meses de planejamento meticuloso, a nova tentativa foi marcada para o dia 8 de janeiro de 2005. Mas a tentativa heróica de Dave terminou de forma trágica. Mergulho em cavernas é uma atividade extrema. Muito além do mergulho comum, ela exige precisão total. Cada segundo conta. O oxigênio precisa ser medido com perfeição. A escuridão é absoluta e qualquer erro pode ser fatal. Mesmo com as melhores lanternas, a visibilidade embaixo d'água é mínima e a pressão de 270 metros de profundidade quase inimaginável. Para superar esse desafio, Dave reuniu uma equipe com mergulhadores da polícia, forças de defesa e paramédicos. Tudo foi cronometrado, segundo a segundo. O plano era simples, mas exigia perfeição. Dave usaria a linha já presa ao corpo de Deon. Depois de soltá-lo da lama e colocá-lo em um saco especial, iniciaria a subida. A subida total levaria cerca de 12 horas para evitar o temido mal da descompressão. Por isso, Dave entregaria o corpo de Deon ao seu parceiro de longa data, Don Shirley, quando atingisse 220 metros. Don, então, o passaria para outros mergulhadores de apoio que estavam posicionados em diferentes profundidades. Enquanto isso, monitoraria Dave de perto. Mas nada correu como planejado. 1h30 após o início do mergulho, a equipe de superfície recebeu um alerta preocupante. Os mergulhadores de apoio não haviam visto Dave, nem Don. Pouco tempo depois, chegou outra mensagem, desta vez de Don. Enquanto a mensagem ainda subia até a superfície, Don tentou chegar até Dave. Don's okay. Dad's okay. Para isso, precisou ultrapassar a profundidade prevista, o que causou a implosão do controlador do seu rebreather. E mais, ele começou a sofrer de intoxicação por oxigênio e vomitou,
a 220 metros de profundidade. Por milagre, Don conseguiu manter a mão na linha e foi puxado de volta à superfície, ainda vivo. Mas Dave não teve a mesma sorte. Quando os socorristas finalmente conseguiram retirar o corpo de Dave da caverna, descobriram algo chocante. O corpo de Deon Dreyer ainda estava preso à linha de resgate. Investigadores então revisaram as imagens da câmera que Dave usava presa ao capacete. Importante, o vídeo original nunca foi publicado. A única versão disponível hoje é narrada por Don Shirley, que presenciou tudo e quase morreu tentando salvar o amigo. As imagens mostram Dave seguindo pela linha até alcançar o corpo de Deon e tentando colocá-lo no saco. Mas aí, o plano começou a ruir. O corpo de Deon, que antes estava preso, agora se movia solto na água, de forma descontrolada. Dave tentou continuar, mas acabou se enroscando. This line is just getting everywhere because this body is floating. It's not stuck. Everything's moving. Right, light gets caught on the line there. Move it out the way. Still got a nice bright line. Mais tarde, os investigadores acreditaram que o rebreather de Dave apresentou falha, possivelmente relacionada à pressão extrema e ao acúmulo de dióxido de carbono. Ele teria perdido a consciência rapidamente, sem chance de reagir. Don Shirley, seu parceiro e amigo de longa data, ainda tentou alcançá-lo. Ao perceber que Dave não se movia, desceu além do limite que deveria. Seu próprio equipamento colapsou sob a pressão e Don começou a sofrer de intoxicação por oxigênio. Mesmo vomitando a quase 220 metros de profundidade, Don conseguiu manter a linha em mãos e foi resgatado a tempo. Sobreviveu por muito pouco e, mesmo assim, não saiu com as mãos vazias. O corpo de Dave foi puxado até a superfície e, junto dele, o corpo de Deon Dreyer. Após 10 anos, o jovem que havia desaparecido nas profundezas finalmente emergia, mas a um preço altíssimo. Durante a autópsia, confirmou-se que Dave faleceu por hipercapnia, o acúmulo letal de CO2 no sangue. A gravação de sua câmera mostrou até o último momento de sua missão. Ele conseguiu amarrar o corpo, colocá-lo no saco e garantir que fosse trazido de volta. Ele cumpriu a promessa que fez aos pais de Deon, mesmo que isso custasse a própria vida. O vídeo narrado por Don é angustiante. Ele descreve cada segundo com uma mistura de dor, respeito e admiração. E deixa claro, não havia erro técnico nem negligência. Dave morreu como herói, fazendo o que poucos ousariam tentar. Há uma placa em homenagem a ambos, Deon e Dave, nos arredores de Bushman's Hole. Um lembrete sombrio do preço que o ser humano paga por desafiar os limites do mundo submerso. No mundo da exploração, nem sempre o objetivo é voltar. Às vezes, é cumprir uma missão maior, mesmo que ela custe tudo.